A estratégia está na tua frente, tu precisa ter clareza nos pontos técnicos para saber identificar o que tu aceita como trade ou não. Clareza técnica e, sobretudo, responsabilidade. Afinal de contas, nós estamos falando aqui do nosso dinheiro. O conteúdo de hoje, que é a edição, uma parte do meu treinamento pago, já falo mais sobre isso, eu vou explorar contigo os 5 critérios que eu utilizo para identificar bons rompimentos e dessa maneira nós sabermos aonde não entrar. Tem muita gente que opera rompimentos muito ruins e eu vou te mostrar passo a passo com esses 5 critérios o que tu precisa observar para saber o que é um bom rompimento. 5 critérios não, 6, porque eu percebi que os meus alunos estavam com dúvidas em alguns pontos, então eu destrinchei um critério em 2, então na verdade tu está recebendo ainda mais. E como esse aqui é um conteúdo extremamente pago, cara, eu vou te pedir em troca 2 pontos importantes. É o mínimo que eu vou te pedir, cara. O primeiro ponto é que tu preste muita atenção neste conteúdo. Esse conteúdo aqui, cara, tem início, meio e fim. E tu vai sair daqui sabendo operar a minha metodologia de rompimentos, que modéstia à parte é algo muito precioso. Eu utilizo isso aqui no meu dia a dia para operar. E o segundo ponto, cara, é para te anotar tudo que eu vou te dizer. Pega papel e caneta, anota, estuda depois para te não ficar com nenhuma dúvida. Fechado? Vamos começar com os critérios aqui, então nós vamos falar sobre as médias móveis, indicador que eu utilizo para rompimentos, as estruturas complexas, que são um tipo de movimento que eu vou operar rompimento. Não opero todos os rompimentos, muito longe disso, só alguns, só os melhores, os que eu chamo de os rompimentos creme de la creme. Depois falaremos sobre candles de força, aqueles candles que especificamente são para rompimentos. De infinitas possibilidades de candles, nós temos apenas alguma pequena parcela que vão ser realmente úteis para esse tipo de movimento, que é um movimento que produz longas direções. Quarto critério vai ser para a gente falar sobre margem de rompimento, onde nós vamos estabelecer o ponto mínimo de candle para poder entrar em bons rompimentos. O quinto critério vai ser observar o volume financeiro e o sexto critério a gente vai olhar para o indicador, o LS Volatility, que vai nos dizer se o rompimento está mais propenso de estar esticado e, portanto, falso ou não, se tem mais chance de ser um rompimento verdadeiro. Recado rápido para não atrapalhar o teu conteúdo. No dia 17 de março teremos a primeira aula do evento, A Arte de Saber Perder, onde eu vou te mostrar os aspectos mais importantes para o trader ser lucrativo dentro do mercado. Passaremos juntos pela psicologia do trader, manejo de risco e vou mostrar com o mercado ao vivo, aberto, na prática, como as minhas estratégias funcionam. Para te participar do evento, é só te cadastrar aqui abaixo gratuitamente. Te vejo lá. Critério 1 dos rompimentos creme de la creme é olhar para as médias móveis, em especial a média móvel aritmética de 21 períodos e a média móvel de 200, também aritmética. Nós temos algumas situações em que quando aparece um rompimento e dependendo da inclinação da média eu aceito e outras situações se eu tiver outra inclinação não. Eu vou precisar olhar para a inclinação da média móvel de 21, para a posição da média móvel de 200 e de acordo com essas 4 possibilidades nós vamos ter em algumas operações plausíveis de rompimento, em outras não. Isso aqui é só um critério, nós vamos precisar dos 6 para ter um bom rompimento. Os 6 juntos, a gente vai passar um a um para te entender isoladamente e depois no final a gente vai juntar tudo e com tudo isso nós vamos ter então os melhores rompimentos, os rompimentos creme de la creme. Segura essa aqui, cara. Por que a inclinação da média móvel de 21 é tão importante nos rompimentos? Bom, os rompimentos são movimentos em que iniciam longas tendências. Essa é a característica dessa estratégia. Cada estratégia tem uma característica específica e a do rompimento é essa. Quando nós temos um movimento em que o mercado segurou por alguns candles, aqui nesse exemplo nós temos 2 topos, a gente vai falar sobre isso logo. Quando o mercado segurou por 2 topos aqui nessa faixa de preço, e vamos jogar aqui R$10 para ficar bem fácil de entender, o que nós queremos é que a média móvel de 21 esteja favorável ao rompimento. Em outras palavras, se eu tenho um rompimento altista, eu quero e preciso que a média móvel aritmética de 21 períodos esteja também apontada para cima. Eu não vou entrar em detalhes tão técnicos da tendência, isso está realmente lá dentro do meu treinamento, mas a média móvel de 21 períodos, ela nos conta a tendência secundária do ativo, que é a tendência principal. A tendência secundária é onde nós vamos operar 95% dos nossos trades. É ela que vai nos balizar frente aos trades. Então, aqui eu quero que tu entenda que a gente quer a inclinação da média móvel de 21 favorável ao rompimento. Se o rompimento for de alta inclinação, eu preciso que esteja apontado para cima. Isso é, se aqui, por exemplo, eu tenho 9,80 nessa média, eu preciso que no candle anterior esteja em 9,80 ou abaixo. Esse detalhezinho é muito importante, tá? Às vezes eu tenho a média móvel de 21 flat, horizontal,
reta. E eu aceito os rompimentos nesse caso. O que eu não aceito é se a média móvel de 21 aqui está em 9,80 e no candle anterior 9,81. Porque dessa maneira a média móvel de 21 está descendente. Então eu preciso que ela esteja ou flat, horizontal ou apontada para cima no caso de um rompimento altista. A média móvel de 200 períodos, que é essa aqui em vermelho, eu vou aceitar com ela em inclinações diferentes. Como eu estou falando aqui da tendência primária, que é a responsabilidade da média móvel de 200, não tem problema em ela estar em uma inclinação diferente do rompimento. Então, se eu tenho um rompimento altista, eu aceito os rompimentos se a média móvel de 200 estiver apontado para baixo. Sim. Agora, é claro que um ótimo rompimento vem com as duas médias alinhadas. Isso é, média móvel de 21 apontada para cima, média móvel de 200 abaixo da de 21 também apontado para cima. Mas, se nós estivermos dentro dessa segunda situação, ok, eu aceito. Bom, isso é o que nós queremos quando nós estamos falando aqui de rompimento, olhando exclusivamente as médias. Bom, o que nós não queremos é que a média móvel de 21 esteja contrário ao rompimento, como nesse caso aqui. Esse é um rompimento em que eu não aceito. Repare que eu tenho tudo igual. Eu tenho dois topos, eu tenho a barra fechando perto da máxima, também vamos falar sobre isso. Não tenho sombra, tenho um candle que está adequado, de acordo com o true range, outros pontos importantes, mas está tudo encaixado. Os outros 5 critérios estão encaixadíssimos, Lawrence, porém, o primeiro critério aqui, que é a média móvel de 21, está descendente, está apontado para baixo em um rompimento de alta. Não aceito este rompimento. Não opero. Posso mais para frente operar o ativo, bem verdade, mas operar este sinal, negativo. Então, essa é uma situação que eu não aceito a entrada de rompimento. Uma outra situação que eu não aceito rompimento, olhando para as médias, é quando eu tenho a média móvel de 21 sim inclinado para cima, mas a média móvel de 200 está acima do rompimento e o rompimento está muito perto da média móvel de 200. E por que isso aqui é um problema, cara? Porque a média móvel de 200, quando ela está inclinada para baixo, ela age, na maioria das vezes, como uma resistência relevante. Então, se eu tenho um rompimento aqui que aconteceu nos 10,20 e a média móvel de 200 está lá nos 10,30, nós temos um espaço muito pequeno para esse mercado fluir. Eu não sei o que vai acontecer após o acionamento do rompimento, mas eu sei que a média móvel de 200, na maioria das vezes, serve como resistência. Então, eu não quero entrar logo na cara da resistência. Eu não vou comprar na resistência, aonde os vendedores são mais fortes. Percebe que um rompimento altista nada mais é do que o entendimento de que os compradores estão mais fortes, olhando pela média móvel de 21, que é a tendência secundária. Mas se eu olhar a média móvel de 200, que é a tendência mais longa, a primária, a que tem basicamente 10 vezes mais candles, eu tenho os vendedores mais fortes. Eu não vou querer ir contra os vendedores que estão em maior número. Por isso, eu não entro nessa circunstância. Outra hipótese seria se a média móvel de 200 estivesse muito acima. Como, por exemplo, eu tenho um rompimento aqui nos 10,20 e a média móvel de 200 estivesse lá para os 11,50, 12 reais. Pô, daí não tem problema nenhum. Inclusive é bom, porque o mercado tende a ir até a média móvel de 200 e se eu entrei lá nos 10,20 e a média móvel de 200 está lá nos 11,50, eu vou poder surfar todos esses R$1,30, ou seja, dos 10,20 aos 11,50, isso é maravilhoso. Mas se a média de 200 estiver muito pertinho, aí eu não entro. E aí tem um ponto importante aqui. O quão perto é? Vai depender do alvo, vai depender do que tu vai buscar como alvo para rompimentos. Eu entendo que vale a pena considerar entrada se a média móvel de 200 estiver muito perto, quando tem espaço para o teu trade fluir, se tu tem um alvo fixo. Por exemplo, entro aqui nos 10,20 e eu tenho um alvo de 50 centavos, ou seja, nos 10,70. Bom, se a média móvel de 200 estiver acima dos 10,70, eu posso entrar. Se a média móvel de 200 estiver abaixo dos 10,70, o que seria o meu alvo, nesse caso, eu não entro. Em palavras curtas, eu entro contrário à média móvel de 200, contanto que ela não seja um obstáculo para o meu alvo, caso ele seja fixo. Se a média móvel de 200 for um obstáculo, aí eu não devo entrar. Olha aqui bem para esse exemplo. Nós temos um rompimento baixista aqui. O mercado deixou uma zona de suporte muito clara, 1, 2, 3, 4 testes e fechou nitidamente abaixo desse suporte. Porém, depois o mercado subiu. Um trader que não olha para a tendência primária, que não
coloca no seu gráfico a média móvel de 200, pode ficar se perguntando, puta, mas por que deu errado isso aí, Lawrence? Tem vários motivos aqui, mas eu pontuo especialmente a média móvel de 200. Olha como ela estava contrária ao rompimento, nesse caso, o rompimento de baixa. E o movimento contrário da média móvel de 200, então, é ela ascendente, contrário à queda que eu quero que aconteça. Nesse caso, eu estaria buscando um movimento de queda para ganhar dinheiro. Então, não é inteligente eu operar contrário à média móvel de 200. Então, não é inteligente eu operar na venda contra a média móvel de 200, sendo que ela está inclinada para cima. Olha como é importante nós termos essa média ao nosso favor e não irmos contra ela. Seja se eu estiver operando para cima, aí ela serve como uma resistência, ou se eu estiver operando para baixo, aí ela serve como suporte. Olha bem para esse movimento do Bitcoin aqui no gráfico de 15 minutos. Cara, a gente vai falar bastante sobre esse rompimento que aconteceu e na medida em que eu ploto as duas médias, eu tenho aqui um dos melhores movimentos que nós temos para os rompimentos olhando as médias. Nós temos as duas apontadas para cima, repara, sendo que a média mais curta está acima da média mais longa. Isso aqui, primeiro critério, médias alinhadas. Sensacional. O critério 2 é estrutura complexa. Isso aqui vai ser decisório quando nós formos identificar bons rompimentos de rompimentos que nós não devemos aceitar. Ao menos eu não aceito. Bom, o que é uma estrutura complexa? E antes disso, o que é uma estrutura simples? Cara, uma estrutura simples nada mais é do que o momento em que o mercado faz um ponto de inflexão. Pode ser dentro de uma tendência de alta, pode ser dentro de uma tendência de baixa. Uma inflexão é o momento em que o mercado marca um topo ou marca um fundo. Isso é uma inflexão. Quando nós temos uma inflexão em uma única zona de preço, então aqui eu tenho um único topo, tá vendo? Eu tenho o mercado subindo, ele marcou topo aqui nessa faixa dos 9 mil dólares, vamos colocar aqui. 9 mil dólares marcou, caiu e rompeu esses 9 mil dólares. Isso aqui é um topo simples, é um topo em que o mercado testou apenas uma única vez essa faixa dos 9 mil dólares. E isso é super normal dentro de uma tendência de alta ou até mesmo dentro de uma tendência de baixa. O mercado ir lá numa certa região de preço, marcar topo e depois continuar se movimentando. Isso não me dá a relevância que eu preciso por um bom rompimento. O rompimento, cara, ele é um momento em que o mercado está indeciso numa faixa de preço e não sabe se racha ou se corre. Imagina que 9 mil dólares. Uma coisa é o mercado bater no 9 mil e subir. Tem um grau de importância esses 9 mil. Outra coisa é o mercado fazer isso aqui, ó. Tenta os 9 mil, não consegue. Tenta os 9 mil, não consegue. Epa! Eu sei que tem gente muito interessada nesses 9 mil dólares. Vendedores protegendo as posições, compradores querendo rasgar esses 9 mil, alguma coisa está acontecendo ali. Eu ainda não sei, eu ainda estou de fora, mas eu sei que os 9 mil são importantes. E por isso que eu preciso esperar uma zona complexa acontecer para daí eu entrar. Portanto, operar esse rompimento aqui, que é um rompimento de uma estrutura simples, na minha visão é um erro, porque dentro de uma tendência de alta, quando o mercado rompe o topo simples, a bem verdade é que a maior probabilidade é que o mercado logo respire e logo esse rompimento acontece. Pode até ser que o mercado suba aqui em alguns candlezinhos, né? Mas o mais provável é que o mercado corrija logo. Então, rompimento de topo simples, de um teste só, uma estrutura simples, eu não opera. O mais provável é que o mercado respire, porque ele teve que criar ali uma energia para romper, por mais que seja um topo simples, e depois é normal que nós tenhamos o recuo. Nos trades de correção, por exemplo, que tem outros critérios que eu utilizo, aqui sim seria um bom trade para entrar. Mas a gente está falando dos rompimentos, e rompimentos de estrutura simples eu não opero. Eu simplesmente aguardo o mercado marcar alguma estrutura complexa e caso ele marque, aí sim eu vou poder considerar a entrada do rompimento se todos os outros 5 critérios, claro, estiverem de acordo. Fazendo um esquemático aqui para te entender, vai ficar bem simples. Olha só, cara. Tendência de alta, tem um topo, isso é uma estrutura simples. Tendência de alta, tenho 2 topos numa mesma região de preço, isso é uma estrutura complexa. E é aqui que eu vou poder operar o rompimento. Aqui, se o mercado romper, aí eu vou considerar a entrada. Aqui não. Estrutura simples eu não entro. Estrutura complexa, quando rompido, aí sim eu entro. Uma estrutura complexa é como se fosse um acúmulo de energia em que os compradores e os vendedores eles estão no limite. A corda tá querendo estourar, tá por um fio e por algum momento, por alguma circunstância, os compradores conseguem rasgar ao lado deles e aí os vendedores se veem obrigados a soltar as posições e quando os vendedores começam a soltar as posições, os preços sobem e quem não estava
lá dentro quer comprar e quem já estava dentro quer comprar mais e o preço passa a subir forte. É isso que a gente está buscando aqui com rompimento de estrutura complexa. Pode ser 2 testes ou mais. A partir do segundo teste já é uma estrutura complexa. 3 testes, 4 testes. Se nós tivermos 5 testes numa região de preços, maravilha, cara. Quanto mais testes nós temos, mais óbvio é aquela região e caso nós tenhamos um rompimento, mais provável é que nós tenhamos um movimento muito direcional após o rompimento e é aí que a gente quer entrar. Repara aqui, cara. Estrutura simples, estrutura simples, estrutura simples. Aqui nós não vamos entrar. Muito diferente daqui. Olha como nós temos aqui uma estrutura que foi claramente testada várias vezes. Aqui eu tenho a marcação de um topo e aqui eu tenho a marcação de um outro topo. E aqui tu ainda pode estar pensando, né? Lawrence, aqui eu tive vários testes. Olha só, cara. Isso aqui é um candle, um teste. Isso aqui é um teste, 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 teste. É verdade. Quando o mercado não consegue se desenrolar muito em relação ao topo, ou seja, ele marca um topo, mas ele não consegue cair muito. Ele fica andando de lado. Isso também é um tipo de estrutura complexa, tá? Por enquanto eu quero que tu saiba isso. Isso também é um tipo de estrutura complexa. O mercado não chega a desenrolar aqueles 2 topos, mas nós temos diversos testes nos candles. Isso aqui é o que eu chamo de lateralização estreita, em que o mercado faz poucos candles da mesma cor em sequência. Ó, nós temos aqui um candle vermelho, olha só aqui, verde, vermelho, verde, vermelho, vermelho, verde, verde, vermelho, verde, vermelho. Tá vendo como o mercado não consegue desenrolar muito numa direção? Aqui então é uma lateralização estreita, em que também é um tipo de rompimento complexo, em que também é um tipo de rompimento de estrutura complexa, e nós vamos aguardar o mercado produzir um candle dessa maneira, fechando acima dessa resistência. Vamos falar demais sobre isso, tá? Vamos aguardar este candle aqui, porque a gente não sabe para onde o mercado vai romper. Esse é um erro que eu vejo as pessoas cometendo assim, ó, um dos mais gritantes, querer antecipar rompimento, querer adivinhar para onde o mercado vai ir. A gente não sabe, cara. A gente não tem o poder de saber para onde o mercado vai se movimentar. Como é que eu vou saber que o mercado ia produzir um candle verde aqui, altista? Pô, até eu ter ele, eu não sei. Pode ser que o mercado rasgue para baixo. Pode ser que o mercado tenha a média móvel de 21 inclinada para baixo, um candle de baixo. E aí, se eu tiver comprado aqui, vou ficar chupando o dedo? Sim. Por quê? Porque eu tentei adivinhar para onde o mercado ia ir. Então nós vamos aguardar o mercado produzir um candle e nós vamos aguardar este candle fechar. Nada de entrar no meio do candle. Nada de ficar antecipando o movimento. Isso aqui é um gráfico de 15 minutos. Ah, isso aqui é o 7º minuto. Ah, já vou entrar agora porque eu vou entrar mais barato do que a maioria, vou ser o fodão. Cara, não comete esse tipo de erro que você é coisa de iniciante. Espera o candle fechar. Se tu tá operando gráfico de 15 minutos, tu vai aguardar este candle de 15 minutos fechar, bonitinho, e a partir do seu fechamento, em outras palavras, a partir do mercado ter concretizado o rompimento, aí tu vai entrar, beleza? Quis deixar esse parênteses, porque esse aqui, ó, é fundamental. Devo admitir que esse é um segredo que não estava na pauta aqui desse vídeo, tá? Eu não ia falar sobre ele, mas, cara, isso é uma coisa tão importante que eu não poderia deixar de fora, mesmo estando aqui no conteúdo gratuito, aberto agora, né? Um conteúdo gratuito, para te entender todo o nível de conhecimento que tu vai ter dentro do treinamento. São aspectos assim, nesse nível de detalhamento que tu vai ter acesso dentro do treinamento inteiro e, bem francamente, cara, é só assim, na minha visão, que um trader consegue ser lucrativo e consistente, sabendo o que é necessário. E tu não precisa passar meses, anos tentando descobrir isso que outras pessoas mais experientes já sabem e já utilizam. E assim, cara, eu vou continuar dando o conteúdo inteiro aqui do rompimento, mas como eu te falei, essa é uma edição, uma parte do meu treinamento. Se tu quiser ter acesso a todo ele, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição e lá tu vai ter todos os módulos, tá? Só para te deixar claro. Voltando aqui então, rompimento de estrutura complexa, nós temos aqui pelo menos 2 testes ou uma lateralização estreita e a partir disso então a gente pode operar. E repara que rompimentos bons, cara, produzem longos movimentos, então a gente não precisa ficar afoito de ficar, eu tenho que entrar 10 centavinhos abaixo, eu tenho que entrar 5 pontinhos abaixo. Não, cara, espera a coisa acontecer. Tenho mais um rompimento de estrutura complexa? Tenho mais um rompimento? Vai operando conforme eles aparecem. Às vezes o mercado vai numa só direção. Cara, sobe 20, 30, 40, 50% numa só pernada e tu vai estar dentro. Às vezes o mercado vai produzir vários rompimentos ao longo dessa pernada. E aí tu vai poder sim, contanto que esteja todos os critérios de acordo com o rompimento, tu vai poder ir operando cada um deles. Simples assim. Olha como nós tivemos um outro rompimento aqui de estrutura complexa e olha como as estruturas complexas podem variar. Aqui nós temos uma estrutura complexa mais achatada, que é a lateralização estreita. Aqui nós temos uma estrutura complexa
complexa que o mercado marcou 2 topos, depois até veio um pouquinho para baixo, mas depois rompeu. Aqui nós temos um outro tipo de estrutura complexa que é bem mais longa, em que o mercado faz um topo, cai, faz outro topo, cai, e aqui ele faz algo muito, muito relevante, tá? Essa respirada aqui com candles pequenos próximo da estrutura, próximo da resistência, é fundamental. Isso aqui é como se nós tivéssemos uma mola sendo pressionada e antes de nós pressionarmos mais, a gente dá uma aliviada na mola para continuar pressionando ela. Isso aqui é o mercado respirando e quando ele respira bem pertinho aqui da zona de rompimento, isso é muito bom, porque quando ele produz a barra forte, o mercado tá descansado e a gente está entrando o mais próximo do fundo e isso faz com que nós tenhamos uma grande vantagem para pegar um alvo muito longo frente ao nosso tamanho de stop. Muito legal, cara. Voltando ao nosso rompimento no Bitcoin nos 15 minutos, olha aqui, cara. Olha como nós temos uma estrutura complexa. Um topo, 2 topos, já é uma estrutura complexa. Aqui nós temos 3 topos. E a gente pode, então, traçar o nosso nível de resistência, sabendo que é uma estrutura complexa operável. Médias alinhadas, temos 2 critérios aqui. O terceiro critério vai ser para nós conversarmos sobre o candle que rompe a estrutura complexa. Nós precisamos avaliar se esse candle está dentro dos critérios de um candle que serve para rompimento. A gente olha para um candle e eventualmente nós podemos identificar que aquele candle ele é ruim. Mas na verdade os candles não são ruins, eles só não servem para aquele tipo de estratégia. E os rompimentos, nós necessitamos que os candles sejam fortes. Porque a gente está falando aqui de um movimento em que o mercado está muito indeciso numa faixa de preço, em que os vendedores estão muito fortes, no caso de uma estrutura complexa que nós estamos buscando compra, né? Os vendedores estão muito fortes, a resistência está muito forte, então a gente quer que o candle que rasgue essa resistência venha com muita força. Só que tem um ponto muito importante. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então se nós tivermos o mesmo candle grande, porém grande demais, isso já não vai ser muito útil. Segura essa, cara. Primeiro, a gente precisa avaliar aqui os espectros de candles. Nós vamos utilizar para os rompimentos somente o espectro à esquerda, candles fortes na ponta da compra, ou este espectro à direita, candles fortes na ponta da venda. Posso apagar então todos esses candles pequenos, porque eles não vão nos ser úteis, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Estes candles aqui nesse primeiro momento também nós vamos apagar, porque tu não vai utilizar ele. E esses caras aqui certamente não vão ser úteis para os candles de rompimento. De todos esses espectros, nós vamos ficar somente com estes 3. Na ponta da compra, então, eu vou querer candles grandes, com muito corpo e pouca sombra contrária. Repara que eu até aceito sombra inferior em candles compradores, porque sombra inferior significa compra, significa que os vendedores perdendo espaço. Eu até aceito isso aqui, mas eu não aceito sombra superior em candles compradores, porque sombra superior significa força vendedora. E em outras palavras aqui, eu não quero força vendedora no candle, eu quero força compradora. Quanto mais perto for o candle desse cara aqui, melhor. Quanto menos sombras eu tiver, melhor. Se tu identificar um rompimento em um candle que simplesmente não tem sombra, ele é formado de corpo do início ao fim, cara, te atira. É muito difícil isso acontecer. Isso aqui até tem um nome específico para esse candle, que é o Marubozu. Um candle que não tem sombra, nem inferior, nem superior. E esse cara aqui é o que nós podemos aceitar de melhor. E do lado da ponta da venda é a mesma coisa, só que ao contrário. Na ponta da venda, então, eu vou aceitar um pouco de sombra superior, porque sombra superior é indicativo de venda, o que nós estamos buscando aqui, no caso de rompimento de baixa, né, movimento de queda, mas eu não quero sombra inferior. E Marubozu de baixa, o que a gente vai ver então é um candle sem nenhuma sombra, somente com corpo vermelho. Estes, de todos os candles possíveis, estes são os candles que nós vamos aceitar para rompimentos altistas ou baixistas. Eu gosto de dar 2 óticas aqui dos candles, porque tem pessoas que assimilam melhor com aquela imagem, outras pessoas que assimilam melhor com essa imagem aqui que eu vou te passar. Então, acredito que vai ficar bem compreendido. Bom, quanto mais força, mais corpo. Quanto mais força, menos sombra
contrário. Ou, quanto mais força, mais amplitude. O candle padrão ouro que nós estamos buscando no rompimento é este cara aqui. Mas sim, nós vamos aceitar, por exemplo, esse cara aqui. Nós vamos aceitar estes dois caras aqui. E nós vamos aceitar estes dois caras aqui. Um pouquinho de sombra superior, não tem problema. Um pouquinho de amplitude menor, não tem problema. O que eu não quero é começar a ser muito flexível. Ah, Lores, eu vou pegar esse candle pequenininho aqui. Não, nós queremos candles grandes. Só que eu sei que, dependendo do nosso humor, dia a gente olha para um candle e acha ele grande, aí no outro dia a gente olha o mesmo candle e acha ele pequeno. A gente não pode nos deixar vacilar pelo nosso humor. Por isso que eu vou te dar uma regra objetiva aqui, clara, numérica, do que é um candle grande, minimamente, e do que é um candle grande, o máximo que a gente aceita. A gente vai ter um range ali aceitável do que nós vamos entender como um candle o suficientemente bom, ok? Olha que belíssimo exemplo de rompimento aqui com um candle de força. A maioria dos candles de rompimento vai ter uma sombrinha superior. A esmagadora maioria vai ter uma sombrinha superior, mas é neste nível aqui, uma pequena sombra superior. Isso eu aceito. A questão é, olha o quanto essa sombra representa ao corpo inteiro. É algo ali em torno de 10%, 15% estourando, eu aceito, cara. Isso é super normal. E esses são os bons candles que, quando rompem, produzem esses lindos movimentos. Muito diferente disso aqui. Olha só, tenho uma resistência complexa. Olha esse candle aqui, cara. Olha o quanto essa sombra superior representa frente à amplitude do candle. Ou seja, frente à distância entre a máxima e a mínima. Pô, é muita coisa, é 50%. Pô, o mercado conseguiu subir até aqui. Os vendedores conseguiram puxar os preços lá para baixo, em basicamente metade da amplitude do candle. Isso é muito ruim. Isso mostra uma fraqueza compradora muito grande. Ou, em outras palavras, uma força vendedora muito relevante. E aí eu não vou querer entrar. Por mais que todos os outros critérios estejam ok, se o do candle não estiver ok, eu não vou entrar, porque tem maior propensão de ser um rompimento falso. Agora, um ponto importante. Vamos olhar só para as barras agora. Esquece os rompimentos. Vamos olhar só para os candles individualmente. A gente vai querer em um rompimento, um candle grande, um candle forte, onde eu vou objetivar contigo, né, uma regra, vai ser numérico, a gente vai olhar um indicador para isso. Mas, visualmente, olha isso. Isso aqui é um candle forte? Bom, aparentemente sim, né? É um candle ali que tem pouca sombra superior. Isso aqui é um candle forte? Também me parece que sim. Agora, numa primeira impressão, isso aqui também é um candle forte, né, Lois? Pô, mercado, cara, se aqui os compradores estiveram fortes, imagina aqui. Se aqui nós tivemos uma alta de 2%, o que dizer de uma alta de 10%? Sim, pode até ser que faça sentido essa lógica, mas não. Por quê? Eu volto na frase. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Quando nós abusamos de algo, provavelmente aquilo não está sendo benéfico, já não está no campo do está trazendo benefícios. Isso vale para o mercado também. Quando nós temos muita força compradora, isso já passa um sinal de exaustão. Os compradores, numa única barra, entregaram todo o movimento que eu estava esperando para 5, 6, 7 barras. Pô, imagina se a gente pudesse dividir essa barra em 3, onde eu pudesse entrar aqui na primeira barra e eu pudesse surfar este movimento aqui. Isso seria lindo, mas na própria barra o mercado já entrega todo o movimento, aí eu não vou querer entrar. Esse é o tipo de barra exagerada que nós não vamos entrar e nós vamos mensurar ela pelo True Range, um indicador de volatilidade que me diz o que é uma barra pequena, uma barra boa e uma barra exagerada, que costuma, inclusive, marcar pontos de inflexão. E para isso a gente vai precisar conversar sobre o conceito de volatilidade. É um conceito assim, ó, importantíssimo no mercado. É um conceito que nós podemos olhar sobre várias óticas, mas aqui a gente vai nos concentrar na ótica do pulmão do mercado. A volatilidade é o quanto aquele ativo é capaz de se movimentar antes de cansar. Concorda comigo que se eu estiver operando uma Itaúsa, uma Ambev, uma Taesa, ações do mercado B3, em comparar essas ações com um Bitcoin, com uma Ripple, ou até mesmo euro contra dólar, nós vamos ter diferentes movimentos para cada ativo. Para a Itaúsa subir 5%, por exemplo, cara, não é fácil. Itaúsa é um papel muito mais lento, porque vem de uma empresa muito mais sólida e, portanto, tem menos risco. O risco está atrelado ao movimento do ativo. O risco é a volatilidade. Então, para a Itaúsa se movimentar 5%,
é muito mais difícil do que um Bitcoin se movimentar 5%. Na verdade, o Bitcoin se movimenta 5% a cada segundo, né? É muito fácil o Bitcoin se movimentar 5%. E tem muita gente que acaba achando que isso é só muito bom, que eu ganho muito dinheiro. E não necessariamente. Isso está atrelado a risco. Se pode subir 5% tão fácil, pode cair 5% também bem fácil. Mas esse não é o caso aqui que a gente quer falar. Eu quero falar contigo aqui o aspecto da capacidade do ativo se movimentar 5%. Quanto mais fácil um ativo se movimenta, mais volátil ele é. Portanto, Bitcoin é mais volátil do que Itaúsa. E não vou entrar aqui no mérito se isso é bom ou ruim. Por enquanto, é só mais volátil. E existem várias maneiras de medir essa volatilidade, esse pulmão, né? A capacidade do papel se movimentar num curto espaço de tempo. Existem várias maneiras de a gente fazer isso. E a maneira que eu faço é utilizando o indicador True Range, que ao pé da letra significa amplitude verdadeira. E ele vai nos contar a volatilidade do ativo e, por consequência, qual é o tamanho ideal de barra que a gente pode aceitar para aquele ativo que eu estiver operando naquele prazo operacional. Ele me dá essas duas informações de maneira muito simples. Eu vou passar aqui contigo como o True Range é construído para que tu entenda a lógica por trás dele, de uma maneira bem simples, tá? Eu não sou o cara que vomita indicador e espero que tu aceite assim, ai, obrigado, Lore. Não, quero que tu entenda, porque eu sei que só com uma compreensão profunda é que a pessoa realmente usa aquilo de verdade. Então, olha como é simples o True Range, cara. Ele basicamente vai me dar um valor dentre 3, certo? Então, eu vou pegar aqui a distância entre a máxima e a mínima do candle, ou a distância da máxima com relação ao fechamento do candle anterior, ou a distância da mínima desse candle com relação ao fechamento anterior. Eu vou pegar esses 3 números. Então, primeiro número, 12 menos 5, 7. Segundo número, 12 menos 6, 6. Terceiro número, 5 menos 6, 1. Em valores absolutos aqui. O True Range vai ser o maior desses 3 valores. Isso, o True Range é 7. Pronto. Esse é o indicador de volatilidade que vai medir o quanto, na média, esse ativo vem se movimentando nos últimos candles. E aí tu pode ter percebido que o True Range, ele é orgânico, de acordo com a volatilidade do ativo, que muda de tempos em tempos, de prazo para prazo, nós vamos ter um True Range diferente. E ele vai ser o balizador que vai nos dizer se essa barra grande aqui, ela é uma barra grande ou uma barra grande demais que eu não devo aceitar. Olha como é importante, cara. Pô, tem esse rompimento aqui. Será que essa barra tá grande demais, Lawrence? Será que tá esticado? Será que é uma barra que tem grandes chances do mercado inflexionar? Não sei, eu tenho que ter algum indicador que me diga concretamente, cara, tá dentro, pode tocar a ficha, ou não, tá muito caro. Não adianta eu ficar pedindo pros deuses que não vai acontecer nada. Então, eu uso aqui o True Range de 21 períodos, ok? O Average True Range, a média do True Range. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar o candle sinal, a volatilidade do True Range no candle sinal. Então, eu vou ter aqui o True Range de 224,32, vamos arredondar para 224, e eu vou aceitar uma barra que tenha no máximo 3 vezes esse valor aqui. No máximo 3 vezes. Por quê? Porque além de 3 vezes a volatilidade média daquele ativo na barra sinal, é um indicativo que a barra se movimentou demais. É um indicativo que o mercado exagerou. Isso eu vi pelos meus testes. De onde é que eu tirei 3? Testando. Eu fui testando, pô, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. E eu vi que até 3 era o ideal. No mínimo 2, no máximo 3. Por que no mínimo 2? Porque é o mínimo de força que eu quero que o mercado produza para eu ter uma barra grande. Abaixo de 2 é um movimento normal. Então eu vou aceitar barras grandes que tenham no mínimo 2 vezes a amplitude do True Range e no máximo 3. Esse é o range de candles de força que nós vamos aceitar. Pegando no exemplo aqui então, qual é o mínimo de barra que eu vou aceitar? 224 vezes 2, vamos arredondar, né? Dá 448 pips. No máximo eu vou aceitar quanto? 3 vezes 224, que vai me dar 672 pips. Aceito barras de força que estejam dentro desta amplitude. Repara que essa barra aqui tem 601 pips, a distância entre a máxima e a mínima, high e low, né? O próprio Extension já me diz isso. Tem, então, essa barra 601 pips. Tá entre esse range, é uma barra, portanto, que eu aceito. Tá vendo que eu não fico tentando adivinhar? Eu calculo de uma maneira simples se é uma barra aceitável. É aceitável? Tá dentro dos 2 e 3 ranges? Sim, então eu posso aceitar. Não é? Eu não aceito. Simples assim. Pô, muito bacana que tu chegou até aqui, hein? Pode ter certeza que tem muitas pessoas que ficaram no meio do caminho, que, ai meu Deus, que coisa, não, isso aí não é pra mim, Lawrence. Cara, fantástico estar aqui. E como retribuição, eu vou deixar esse material para te baixar gratuitamente.
tá? É só tu vir aqui abaixo no link da descrição, onde está escrito Acervo do Trader. Eu vou deixar esse material lá, tu vai poder baixar ele gratuitamente e tu vai ter acesso não a só ele, mas outros materiais que eu utilizo aqui nos meus vídeos também. Tu vai poder baixar todos eles e ter acesso. Tem gente que imprime, eu acho muito legal porque é mais fácil de estudar, realmente dá para fazer várias anotações. Faz como tu achar melhor, como ficar melhor para ti, cara. Aqui abaixo no Acervo do Trader, fechado? Evoluindo então para o nosso quarto critério, margem de rompimento. Esse é um conceito relativamente simples, mas eu preciso falar para te abrir os olhos quando acontecer. Olha esses dois exemplos aqui de rompimento. Digamos que essas duas barras estejam encaixadas dentro do critério de true range, de 2 a 3 vezes a amplitude. Porém, tu observa que nesse primeiro rompimento e nesse segundo nós temos uma diferença entre o quanto os preços conseguiram sair além da estrutura. Nesse caso aqui, eu tenho até um fechamento ali acima da resistência, mas está muito na cara, né? Se eu estou buscando um rompimento que os compradores consigam se rasgar, esse aqui está só assim, ó, tá só com o olhinho para cima, assim, tá conseguindo quase respirar com o nariz fora da... né? Não é isso que a gente quer, cara. Eu quero um rompimento que realmente seja convicto, que os compradores consigam assim, pular para fora da água e fechar claramente acima. Essa diferença aqui entre o fechamento do candle e a estrutura é a margem. E para bons rompimentos, nós vamos buscar grandes margens. Claro, contanto que o candle não passe dos 3 trends, mas eu quero que tenha margem, eu quero que tenha convicção. Imagina só, cara, resistência está em R$10, aí o mercado fechou em 10,05. Pô, não houve ali um rompimento claro, tá muito perto dos 10, a gente sabe que a resistência é uma faixa, não é um preço, não é os 10, é ali pelos 10, pode ser 10,07, 10,10, às vezes até 10,15, então eu quero que um candle feche ali em 10,20, 10,30, com clareza de que essa resistência dos R$10 foi deixado para trás. E para te balizar nessa margem, tá? Balizar, porque não é um critério. Pega o seguinte, cara, a diferença entre a estrutura e o fechamento tem que ser algo em torno de meio true range, tá? Algo próximo disso. Se o true range, então, tem 100 pontos, tu quer que a distância entre a estrutura que tu traçou e o fechamento tenha 50 pontos. Meio true range, tá? Ou true range dividido por 2. Esse é um balizador. Se tiver ali um pouquinho menos ou um pouquinho mais, aí não tem problema nenhum se for um pouquinho mais, né? Mas um pouquinho menos, tá tudo certo. Eu preciso que visualmente, esse é o que eu utilizo de fato, visualmente aconteça um fechamento muito claro acima da resistência. Boas margens de rompimentos não geram dúvidas. Se tu tá olhando para um rompimento e tu fica pensando, puta, mas será que tem bastante margem isso aqui? Será que não tá meio apertado? Se tu tá com dúvidas frente à margem, é porque provavelmente não tem uma margem boa. Quando o rompimento tem uma margem boa, tu não tem dúvida. Tu olha para ele, cara, isso aqui tá excelente, tá uma margem ótima. É assim que eu olho para as margens, ok? Essa regra do meio true range é para te balizar. Nesse início pode ficar um pouquinho, né, cinzento, então estou te dando essa forma de objetivar o que é a margem, ok? O que não queremos, então, rompimento com margem pequena. O que nós queremos, rompimentos com margem ampla, margem grande. Vamos ao quinto critério, volume financeiro. Agora eu vou entregar legal. Agora eu tô entregando aqui o conteúdo mesmo, tá? Isso aqui faz parte do treinamento. Olha só, um pai Lawrence aqui, tá? Para te entender o nível do que tá lá dentro, exatamente. Volume financeiro, cara, é o quanto de dinheiro nós temos dentro de um candle. E dinheiro dentro do mercado financeiro significa confiança. Significa o quanto o mercado está apostando naquela direção. Se eu tenho numa barra que está rompendo uma quantidade grande de dinheiro, em outras palavras, o que eu estou observando ali? Eu estou observando o quanto os players estão montando as suas posições, estão comprando ativos, ações, seja o que for, estão acreditando que o mercado vai se movimentar naquela direção. E quanto mais dinheiro eu tenho ali, mais importante isso é. Porque caso o mercado resolva cair, pode ter certeza que essa galera que buscou entradas no rompimento vai defender suas posições. E quanto mais dinheiro, mais players, mais defesa, mais provável que o mercado vai subir. Volume financeiro é combustível. Volume financeiro no mercado é vida, cara. Além dos preços, o volume é o indicador mais importante que nós temos dentro do mercado. Essa é a ordem de importância. Quais são os indicadores mais importantes, Lawrence? Preço, número 1. Número 2, volume. Nós vamos querer que o volume
acompanhe o movimento dos preços. Se eu estou avaliando um rompimento altista, eu quero que tenha muito volume no candle que rompe. Eu não quero que um candle que rompa tenha um volume baixinho assim, porque isso significa que até uma galerinha ali acreditou, né? Quem sabe a gente joga os preços pra cima, aí os outros ficam se olhando aqui, bota aí uns pila, cara, de repente vai que vai. Não é isso que eu quero. Eu quero que chegue as instituições, a tesouraria, o gestor comprando, com dinheiro na mesa, isso aqui vai subir. É isso que eu vou querer. Volume alto no candle que rompe. Esse é o nosso quinto critério. Só que aí fica a pergunta, Lawrence, o que é volume alto? Vamos objetivar isso também. Não dá pra gente jogar o dedo para cima, será que o volume tá alto hoje? Será que não tá? Não, a gente vai querer saber numericamente o que é um volume alto. Volume alto, eu entro, aceito o rompimento. Volume baixo, eu não vou aceitar. Bom, quer dizer então que se eu tenho as médias favoráveis, se eu tenho um candle de força, se eu tenho uma estrutura complexa, mas eu tenho um volume baixo, tu não vai aceitar o rompimento, Lawrence? Sim, não vou aceitar. Eu só vou aceitar o rompimento se eu tiver todos os critérios. Agora nós chegamos no quinto critério. Eu preciso que todos eles estejam ok. Médias, candle, estrutura complexa, margem e volume. Então o que é um volume alto? Bom, tu vai poder ter acesso a um volume alto ou baixo. Bom, objetivamente o que é um volume alto? Então o que eu faço, cara? Para identificar um volume alto, tu pode vir aqui no TradingView, ir em indicadores e procurar por Project Volume. E aí tu vai inserir aqui, isso aqui foi inclusive um aluno meu que fez, muito legal, Gabriel. E aqui vai abrir para ti o volume e tu vai ver que vai ter uma linha aqui de 21 períodos. Vai estar em 20. Coloca para 21. O volume alto é um volume que está acima dessa média móvel de 21. E é isso. Volume alto acima da média móvel de 21 dos últimos 21 volumes. Porque eu estou comparando o volume do candle sinal com o volume dos últimos 21 candles. Eu quero que o candle sinal que rompa tenha volume alto. E esse volume alto é se ele estiver acima da média dos últimos 21 volumes. Se estiver acima, é um volume alto. Se estiver abaixo, é um volume baixo. Critério mais simples impossível. E dessa maneira a gente vai saber o que é um candle que está rompendo com alto volume ou não. Nextation, para ver o volume mais alto ou mais baixo, tem uma maneira diferente. Bom, primeiro tu vai colocar aqui Volume, e aí vai aparecer esse indicador. Clicando 2 vezes aqui em cima e deixando habilitado essa caixinha aqui de branco, vai aparecer quando que os volumes estão abaixo da média dos últimos 21 candles. Se não tiver branco, é porque é um volume alto e, portanto, tu pode aceitar. Sexto critério vai ser para nós identificarmos se o rompimento está esticado ou não. Depois de passar pelos 5, Lawrence, os 5 critérios estão ok. Beleza, agora a gente precisa ir para o sexto critério e saber se o rompimento que eu estou buscando está esticado ou não. Dependendo, se eu tiver uma margem muito grande, se eu tiver um volume muito alto, uma barra muito grande, pode ser que o mercado tenha exagerado. E eu preciso identificar isso, e quem vai me contar isso é o LS Volatility. Repara nisso aqui, eu tenho 3 tipos de rompimento aqui, uma barra forte, pouco mais forte ainda. O que a gente precisa olhar quando nós estamos falando de rompimento esticado é para a média móvel de 21. E nós vamos olhar o fechamento do rompimento e a distância dele em relação à média móvel de 21 períodos. No primeiro exemplo, pegando hipoteticamente aqui, eu tenho que o rompimento aconteceu a uma distância de 2% da média móvel de 21. Será que isso é esticado? Não sabemos. No segundo exemplo, eu tenho que o rompimento aconteceu a uma distância de 4% em relação à média móvel de 21. E no terceiro exemplo, eu tenho um rompimento a uma distância de 6. Será que isso aqui é bom? Isso aqui é ruim? A gente precisa ter um indicador objetivo para me dizer o que está esticado e o que não está. E aqui entra mais uma vez a volatilidade, porque dependendo do ativo, 2% é muito. Dependendo do ativo, 6% não é nada. Então nós precisamos olhar para a volatilidade do ativo, para o quanto aquele ativo é capaz de se movimentar, para saber se esse rompimento aqui está esticado ou não. Isso levando em consideração que essa barra tem no máximo 3 vezes o trend. Ou essa barra aqui tem no mínimo 2 vezes o trend. São critérios que a gente já, nesse caso, passou. Agora a gente está olhando para outro ponto se está esticado. Uma coisa é barra grande ou barra grande demais. Outra coisa é o distanciamento do fechamento dessa barra frente à média móvel de 21. É isso que nós vamos avaliar e é isso que vai nos dar se o rompimento está esticado ou não. Se o rompimento estiver esticado, nós não vamos entrar, porque o mais provável é que o mercado passe
a corrigir, a respirar. E eu não vou querer comprar no momento em que o mercado está prestes a querer cair. Seria errado fazer isso, né? Comprar quando o mercado está prestes a cair. Não. Então nós vamos olhar o volatility. O volatility ele vai medir a distância do preço de fechamento em relação à média móvel de 21, mas não só percentualmente, e sim considerando a volatilidade do papel. 6% para Itaúsa é muito, 6% para o Bitcoin é nada. Então, o LS Volatility vai pegar os 6% e dividir pela volatilidade média do papel. E se o ativo estiver se movimentado demais frente à sua própria volatilidade, o LS Volatility vai estar acima dessa linha tracejada, que é uma linha que simboliza os 30%, ok? Em outras palavras, se o LS Volatility estiver abaixo dessa linha, abaixo dos 30%, tá ok. O ativo tem fôlego para continuar subindo. Porém, se o Volatility estiver acima dos 30%, significa que o ativo está cansado e provavelmente ele vai passar a respirar logo, logo, muito provavelmente em poucos candles. Olha só isso aqui, cara. Volatility abaixo dos 30, mercado descansado, tendência continua. Volatility abaixo dos 30, ativo descansado, tendência continua. Descansado, ativo continua. Olha como é importante a gente ter um balizador objetivo, né? Pô, aqui, Lawrence, ó, parecia que estava esticado, mas o volatility estava abaixo dos 30. Então o mercado conseguiu ainda se movimentar um pouco mais. Agora, aqui, ó, olha como o volatility chegou ali acima dos 30. Olha como ele tá me dizendo que o ativo deu uma esticada, né? Deu uma distanciada muito relevante da média móvel de 21. Ou seja, maior propensão de ele respirar daqui para frente. Comprar aqui seria um erro absurdo, porque o mercado está cansado e a maior probabilidade é que ele comece a respirar. É claro que aqui eu peguei um exemplo em que assim que o volatility passou para cima dos 30, o mercado passou a respirar. Essa é uma das formas, né? Claro que não vai ser sempre assim. Às vezes o mercado tá com o LS Volatility acima dos 30 e ele até consegue subir mais um pouquinho, mas eu não quero entrar nesses momentos. Eu não quero entrar no momento em que aconteceu um rompimento e o mercado tem pouco potencial para subir mais um pouquinho. Pouco ou nenhum, né? Mas vamos supor aqui que ele tenha... acho que ele consegue subir mais uns 2, 3%. Pô, não quero entrar aí, cara. Eu quero entrar no momento que o mercado tá pronto para subir mais 10, 15, 20%, que ele tá com a corda toda, que ele tá descansadão, que ele acabou de dormir 2 dias e tem uma maratona pela frente. É esse tipo de situação que eu quero buscar, com volatility abaixo dos 30. Olha aqui só para te dar um exemplo mais amplo, né? Olha como quando o mercado se distancia muito, o volatility vai para cima dos 30 e depois ele... respira. Aí ele tá descansado, ele vai... aí ele respira. Nem sempre o mercado vai respirar só quando o volatility for para cima dos 30. Não é isso que eu tô te falando. O que eu tô te falando é, se o volatility estiver acima dos 30, isso é sinal de que o ativo está cansado e que o mais provável é que ele descanse. O mais provável é que ele descanse. Olha esse rompimento aqui, cara. Olha bem para ele. Tá vendo que eu tive aqui um rompimento de uma estrutura complexa? Tá certo que a sombra superior ali não permitia a entrada no candle. Mas se não fosse a sombra superior, o volatility não permitiria. E olha como o volatility estando acima dos 30 faz com que o mercado respire. Então é esse tipo de rompimento que eu não entro porque o mercado está esticado e o mais provável é que nós tenhamos o recuo. A Xstation não tem esse indicador, isso aqui é uma criação de traders brasileiros, então tu não vai encontrar lá dentro, tá? Mas a forma de tu utilizar, caso tu opere pela Xstation, é ir no TradingView novamente. Lembrando que é gratuito isso aqui, cara. Tu pode inserir até 2 indicadores gratuitamente. Só precisa te cadastrar, não vai pagar nada. E aí tu vai poder, novamente, aqui ter acesso a um indicador que também o Gabriel fez, tá? Um aluno muito competente. E tu vai estar aqui, ó, LS Volatility Index. E aí tu vai poder tê-lo nas tuas mãos e saber quando não entrar no rompimento esticado. Tu vem aqui em indicadores, digita aqui LS Volatility Index e vem nesse aqui, Gabasco. Fechado? E assim com 6 critérios agora, médias, estrutura complexa, barra, margem, volume e LS Volatility, nós temos a possibilidade de entrar em um ótimo rompimento, que tem como objetivo pegar realmente uma longa movimentação. E aí tu pode estar te perguntando, Lawrence, como é que eu conduzo essa operação? Até onde eu posso levar um rompimento se ele evolui tanto assim? Essa é uma pergunta muito inteligente a se fazer e nós temos várias maneiras. Eu gosto de utilizar um indicador que me permaneça dentro do trade, que fale para eu ficar dentro do trade o máximo de tempo possível e surfar toda a tendência. E esse indicador é o Stop ATR, que funciona muitíssimo bem. Eu vou deixar o vídeo inteiro aqui para ti e tu vai poder entender como ele funciona. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.